Ingeniería de reacciones químicas, módulo 2, aula 2.5, mecanismos de reacciones homogéneas. En esta aula veremos lo siguiente: tasas de reacción y conversión en sistemas no isotérmicos, ecuaciones de conservación de masa y energía acopladas, tasas de conversión en reacciones simples, adiabáticas y efecto de temperatura para reacciones no elementales complexas. Entonces, comenzando por las tasas de reacción para sistemas simples no isotérmicos. Por exemplo, um reator embatelado a temperatura constante, eu tenho que a taxa de reação está dada pela integral de uma função da concentração de A, concentração deve ser concentração dos reagentes, dCA, que é igual à integral de K de T. Se o sistema não é isotérmico, então a dependência da taxa de reação com a temperatura é mais pronunciada do que a dependência da taxa de reação com a concentração. Porque a variação da temperatura pode afetar consideravelmente a taxa de reação. Então, substituindo a lei de Arrhenius na equação da taxa, nós temos que a função que depende das concentrações vai ser igual a uma constante, a constante cinética da reação, que vai ser igual a constante K0 vezes E a menos E sobre RT dt. A solução para esta equação nos oferece uma relação entre a temperatura e a concentração nos termos da equação 2. E eles são expressos em função de uma variável. A solução pode ter uma integração analítica e, alternativamente, se pode olhar para uma relação de temperatura versus tempo ou concentração em função da temperatura. É necessário também ter em conta essa solução alternativa, ela nos permite calcular o calor evoluído ou consumido em função da taxa da reação. Então, se os sistemas são isotérmicos, então a conservação da massa é o que mais interessa para quando estamos trabalhando com sistemas isotérmicos. Mas quando já estamos, a lei de conservação da massa, mas quando já estamos trabalhando com sistemas não isotérmicos, para definir a taxa de reação de uma equação, de uma reação determinada, é necessário acoplar as equações de conservação da massa e da energia. Então, o balanço de energia no elemento diferencial de volume W, delta, está dado pela energia que entra no elemento diferencial de volume numa unidade de tempo, menos a energia que sai do elemento diferencial de volume na unidade de tempo, mais a energia que é produzida na unidade de volume na unidade de tempo vai ser igual à energia acumulada na unidade de volume, no diferencial de volume na unidade de tempo. Então, eu posso ter, quando eu tenho sistemas não isotérmicos, eu posso ter sistemas adiabáticos, sistemas não adiabáticos e não isotérmicos. E então, quando eu tenho sistema adiabático, não tenho troca de calor com os redores. Então, quer dizer que o sistema é capaz de absorver a energia gerada dentro do sistema e não ter troca de calor no exterior. Já os sistemas não adiabáticos e não isotérmicos, existe troca de calor com os redores e existe, então, a saída de energia na corrente de saída do sistema. O terceiro termo do balanço de energia, é decir, o balanço de energia que nós vimos anteriormente, o terceiro termo, o termo de energia produzido no elemento diferencial de volume na unidade de tempo, ele está relacionado com a calor da reação. A reação pode ser exotérmica ou endotérmica em tempos de entalpia de reagentes e de produtos relacionados com a temperatura, a uma temperatura de referência determinada. Então, os balanços de massa e energia para reações adiabáticas, então, eles estão relacionados da seguinte forma. A massa de A que reage na unidade de tempo é igual à variação de massa de A na unidade de tempo. Isso é para sistemas adiabáticos em estado empatelado. E a variação de energia que acontece na unidade de tempo é igual à energia produzida na unidade de tempo. Então, para a reação homogênea, é um reator empatelado de primeira ordem, nós temos que a taxa de reação é igual à variação da concentração em função do tempo, é igual a K0, E a menos E elevado a menos E sobre RT vezes a concentração de A. Então, nós temos então que a variação da entalpia em função do tempo é igual a K0, E a menos E a menos energia de ativação sobre RT vezes a concentração de A multiplicado pelo delta H da reação.
siendo que el delta H de la reacción es un calor de reacción, que para reacciones a volumen constante, delta H está dado por la entalpía en función del volumen y de menos delta H de la reacción, el calor de reacción por mol de A reagido. Então, a solução da equação 5 para a reação A formando B, a equação 5, esta equação, para a reação de A formando B, incluindo reagentes e produtos, está a seguir. Se não há mudança de fases, é decir, se eu tenho aumento de temperatura, diminuição de temperatura, mas estou na mesma fase, não tenho mudança de fase, os calores, os CPs, eles não dependem da temperatura e então é possível obter que o ΔH é igual à variação de entalpia do reagente A mais a variação de entalpia do produto B, é igual a CA0, 1 menos a conversão CPA de A, vezes a temperatura menos a temperatura inicial, más CB0 más CA0X, CA0 veces a conversión, veces un CP de B, T menos T0, siendo que delta A y delta B son las entalpías de A y B por volumen y X es a conversión de A. Si CP independe da temperatura y combinando entonces las ecuaciones 5 y la ecuación 6, es decir, las ecuaciones 5, combinando esa ecuación 6 con a ecuación 5, combinando ambas as equações, se os CPs são independentes da temperatura, então eu posso dizer que um CP vezes a concentração de A mais a concentração inicial de B, dt, variação da temperatura em função do tempo, igual a variação da conversão em função do tempo, igual a menos o delta da reação vezes a concentração inicial, onde a variação da temperatura em função do tempo ela vai estar dada então como a variação da delta H de reacción veces a concentración de A dividido CP veces CA0 más CB0. Y eso es un parámetro denominado parámetro alfa. Entonces, a ecuación entonces 8 anterior, entonces, a ecuación 8, que es esta ecuación de T, de X de T veces igual a alfa, la ecuación relaciona la conversión con a temperatura. Integrando entonces yo obtengo que T, a temperatura en cualquier instante, menos a temperatura inicial es igual a alfa veces a conversión. Es decir, a alfa, lembrando que alfa está relacionado con el calor de reacción, las concentraciones iniciales y el CP de cada uno dos, el CP y el CP da mistura. Entonces, sustituyendo entonces a ecuación 9 na ecuación 4, então vamos voltar, procurar quién es a ecuación 4. Sustituyendo la ecuación 9 en la ecuación 4, que es la taxa de reacción, depende, la taxa de reacción, la variación de concentración en función del tiempo, que es K0 es a menos C sobre RT sobre veces la concentración de A, sustituyendo entonces esta ecuación 9. En la ecuación 4 yo tengo que o inverso de alfa veces la variación de la temperatura en función del tiempo es igual a K0 veces E a menos C sobre RT, todo eso multiplicado por beta menos T sobre alfa, siendo que beta es igual a 1 menos la temperatura inicial dividido alfa. El problema entonces fica, el problema en una única variable y la solución no es directa. ¿Por qué la solución no es directa? Porque yo tengo que la ley de Arrhenius no es lineal. Entonces escribiendo la ecuación 10 de la siguiente forma, si vamos a voltar, ver quién es la ecuación 10, escribiendo esa ecuación 10 da seguinte forma, o K0, que ele praticamente independe da temperatura, porque o coeficiente pré-exponencial tem pouco efeito da temperatura vezes o tempo, vai ser igual a integral de T0 a TT, de E a E sobre RT sobre gama menos T de T, onde gama é igual a alfa beta. Então, substituindo agora, fazer uma outra substituição para facilitar a integração da equação, vou substituir y, vou denominar E sobre RT como y na equação 12 para transformar e integrar na expressão seguinte. K0 vezes o tempo é igual a menos y0 até o y integral de E a I elevado a y dividido y sobre R veces gamma y sobre E menos 1 veces dy. Então, essa solução para essa expressão se obtém por expansão em frações parciais, a que fornece que a
K0, que é o coeficiente pré-exponencial, vezes o tempo é igual a menos integral de y0 até y d a y sobre y dy menos e sobre r gamma integral de z0 até c dc sobre c, onde y0 é igual a e sobre rt0, z é igual a y menos e sobre r gamma e z0 igual a y0 menos e sobre ry. Então, as integrais da equação, as integrais da equação, da equação número 3, você tem a forma a seguir. E daí, em x é igual a menos infinito, é igual a integral de menos infinito a infinito de x linha sobre x linha. A solução final, então, para o caso adiabático, para a reação de primeira ordem, é igual a K0 em T é igual a E I em Y menos E em Y0 menos E elevado a E sobre R gamma, todo isso multiplicado por E em C menos E em Z0. E então essa expressão nos fornece o perfil de temperatura com o tempo. Então, essa é a expressão 15, nos fornece o perfil de temperatura com o tempo. Se obtém a variação, então, da temperatura em função do tempo, e é possível achar a seguir a variação da concentração ou da conversão em função do tempo, usando a equação 9. Então, após obter o perfil de temperatura, se pode achar o perfil de concentrações e de conversão. Então, a solução de outras ordens para reações simples está descrita na tabela 1.6 da página 65 do BUT. Existem vários métodos analíticos e aproximações para reações adiabáticas. A ilustração para a reação reversível de segunda ordem, por exemplo, com variação de volume. A mais B formando C, no qual eu tenho K1, que é a constante da reação direta, e K2 é a constante da reação inversa. A reação é reversível. Então, a equação da taxa para esta reação está dada inverso do volume vezes a derivada do número de moles iniciais menos o número de moles em qualquer instante em função do tempo é igual a K10 vezes E a menos E1, energia de ativação da taxa de reação direta, dividido RT, dividido o volume ao quadrado. Todo isso multiplicado pelo número de moles de B iniciais menos o número de moles em qualquer instante, e multiplicado pelo número de moles de A iniciais menos o número de moles, mais K2, 0 veces E a menos E2 sobre RT veces dividido volumen veces N, siendo que N es el número de moles de A y B reagidos a productos. O yo puedo sustituir esa expresión por la expresión V veces DY de X igual a K1 elevado a K10, que es el coeficiente preexponencial, veces E a menos E1 dividido RT, todo eso multiplicado por NA0 menos N, NB0 menos N, menos un volumen K2 elevado K2 0 veces E a menos E2 sobre RT. Ecuación 16, tanto una u otra son ecuaciones similares, son ecuaciones, es la misma ecuación. Siendo que V es el volumen del sistema, de reacción no sistema. A reação, para o caso de reação isotérmica, o volume depende da temperatura e da variação do número de moles. Então, por exemplo, considerando um gás ideal, que se posso considerar gás ideal, o volume é igual ao número de moles iniciais de B, mais de A mais o número de moles iniciais de B, menos o número de moles presentes na reação, vezes RT dividido P. Então, o balanço de energia se torna, para esse caso, número de moles veces delta H de reacción es igual al número de moles iniciales menos el número de moles en cualquier instante, veces su delta H de A menos el número de moles de B menos el número de moles de B en cualquier instante, veces su delta H B más un número de moles veces un delta H C del producto obtenido. Siendo que delta H B y delta H C son las entalpías, si CPA, CPB y CPC son constantes, que no varían con a temperatura. Então, essa expressão pode ser um pouquinho mais simplificada, substituindo o CP, sendo que NA0, substituindo ela, o que eu posso ter, NA0 menos a expressão em que
eu tenho o perfil de a temperatura, T menos a temperatura a qualquer instante menos T0 multiplicado pela relação de NA0 menos NCPA mais NB0 menos NCPB más N veces CPC, todo eso menos N igual a menos delta HR, menos delta HR es igual a 0. Esa expresión es la expresión que puede ser usada, que vamos a usar a continuación. Entonces, combinando las ecuaciones 16 y 17 e integrando, es decir, combinando las ecuaciones 17 y ecuación 16, ecuaciones 16 e 17 e integrando, se obtém a equação 20. É decir, o tempo vai depender em função da concentração do número de moles de 0 até Na0 e Nb0, a variação do número de moles em função de que a temperatura, a pressão menos F da temperatura, uma função que depende da temperatura e pressão. Essa função 1, que depende da temperatura, pressão e número de moles, é igual a K1 vezes EA menos E1 sobre RT, multiplicado por NA menos NA0 menos N, NB0 menos N, P sobre RT. Todo eso dividido por NA0 más NB0 menos N. Y a función 2 en Tn es igual a K2 veces K20 veces EA menos E2 sobre RT multiplicado por N. Un límite superior de ecuación 20 se refiere a concentraciones iniciales de reagentes, los cuales no son concentraciones muy altas, realmente deben ser concentraciones bajas. Entonces, las ecuaciones 19 y 20 son solucionadas de forma simultánea por iteración, es decir, esta ecuación 20 y la ecuación anterior 19, ecuación 19 para obtener el perfil de temperatura y la ecuación 20 son, y el tiempo son solucionadas simultaneamente por iteração. O que se faz? Se assume primeiro um valor de temperatura para um determinado valor de tempo. Essa temperatura tem que ser maior que a temperatura inicial se a reação for exotérmica ou menor que a temperatura inicial se a reação for endotérmica. Então, com a temperatura inicial, a temperatura assumida, os números de moles de A e de B iniciais, os CPs de A e de B que se conhecem, se calcula N na equação 19. Então, tendo todo isso, então eu vou lá na equação 19, eu tenho os números de moles, os CPs, então eu tenho a T e o T, a T que eu assumi e a T inicial, e eu posso calcular o valor de N nessa equação 19. Tá bom? Com os CPs eu posso calcular o DTH, tá bom? E com o valor de N, então, calcula-se o tempo correspondente à temperatura assumida neste primeiro passo, mediante a integração numérica da equação 20. É decir, eu já tenho, então, o valor de N, então eu posso fazer a integração numérica dessa equação 20, substituindo os valores, para calcular esse tempo. Obtido esse tempo, se o valor de tempo calculado no passo 3 não corresponde com o valor assumido aqui em cima para essa temperatura, então usa-se o valor calculado em 3 e se repite o procedimento até que eu tenha um erro pequeno nesse tempo calculado. É um procedimento de tentativa e erro que é bem engorroso. O procedimento é complicado e às vezes se usa aproximações baseadas em formas mais simples de dependência da constante cinética da reação com a temperatura. As duas formas mais simples usadas são que a constante cinética da reação é igual a A mais BT, ou a constante cinética da reação é igual a A0, multiplicado por T, dividido T0 a N, onde N, A e A0 devem ser obtidas experimentalmente. A equação 21, ela é uma equação para pequenas, se usa quando tem pequenas variações de temperatura. Mas já a equação 22 é uma equação mais flexível, mas sua solução é uma solução que deve ser feita por expansão em séries. Nesse caso, é melhor a solução simultânea, se eu preciso usar expansão em série, eu acho que é melhor a solução simultânea das equações 19 e 20. Então, para efeito da temperatura nas reações alimentares complexas,
Por exemplo, na eficiência do mecanismo em cadeia que nós vimos anteriormente, a combinação das energias de ativação das etapas de iniciação e propagação nos permite concluir que a energia total necessária é menor do que a energia da etapa de iniciação, foi o que a gente viu. E a influência da temperatura, nós vimos que o efeito da temperatura na conversão e na concentração da mistura da reação é importante. Então, por exemplo, para reações do tipo 1, nas quais a seletividade é diferencial, eu tenho a reação do tipo 1, que é A forma B, e L forma M, a seletividade diferencial de 1 vai estar dada pela relação das constantes pré-exponenciais da constante cinética da reação, K1 e K2, vezes E exponencial de E2 menos E1 sobre RT, vezes a concentração de A dividido a concentração de L. E para as reações tipo 2, nas quais eu tenho reações paralelas, em função do mesmo reagente, a seletividade vai ser igual a 1 mais a relação das constantes cinéticas, das fatores pré-exponenciais da constante cinética, vezes E elevado a E1 menos E2 sobre RT, todo isso a menos 1. Já no caso da seletividade diferencial para as reações tipo 3, a seletividade diferencial é igual a 1 menos a constante cinética pré-exponencial K2 sobre K1, vezes a exponencial de E1 menos E2 sobre RT2, todo isso multiplicado pela concentração de B dividido a concentração de A. Então, como que nós podemos estudar a seletividade diferencial? O efeito da temperatura. Por exemplo, nesta reação, na reação tipo 3, se a seletividade diferencial ela aumenta com o aumento da temperatura, se E1 for maior que E2, e ela diminui se E2 for maior que E1. Então, a energia de ativação, na verdade, é a chave para esse tipo de análise. Os valores de energia de ativação indicam as variações de temperaturas que são vantajosas. Então, considerando a reação seguinte, no qual o produto Q é o produto desejado. Então, para E3, que é a energia de ativação da reação 3, maior que a energia de ativação da reação 1, o ideal é trabalhar com uma temperatura intermediária e diminuir com o tempo, porque se você trabalha com uma temperatura maior, você vai favorecer a formação de S em detrimento da formação do produto. Então, quando eu tenho E3 maior que E1 e E1 maior que E2, então eu tenho que esta é maior que, estas duas são maior que a etapa reversa, não? Então, uma temperatura alta vai favorecer a formação de S, mas não interessa favorecer a formação de S. Mas uma temperatura baixa, tendo concentrações de A e B altas, e aumentar a temperatura com o tempo, ela vai poder favorecer a formação do produto Q, mesmo que eu tenha a formação do produto S também não desejado. Para a sequência, por exemplo, A mais B, relação sequencial, no qual A mais B tem a constante cinética da reação 1, formando Q, e esta a continuação formando S. Se E2 for maior que E1, uma temperatura alta permite diminuir depois para evitar a formação de S. Começar com uma temperatura alta para formar Q, só que é necessário diminuir a seguir para evitar que a formação de S seja muito grande. Então, e se E1 é maior que E2, você pode trabalhar com uma temperatura alta, porque esta reação acontece pouco. Iria acontecer pouco porque é mais propícia para a formação de Q. Nesses casos, existem programas de temperatura que optimizam a conversão e aumentam a seletividade e o rendimento ao produto desejado. Então, por exemplo, se eu tenho para a reação paralela A mais B formando Q e S, se E2 for maior que E1, eu posso trabalhar a começar com uma temperatura baixa, de forma que para formar Q, mas a conversão ela vai ser baixa. Porque eu vou começar com uma temperatura baixa, no qual eu não vou favorecer muito as duas mais, vou favorecer a formação das duas, mas a conversão vai ser muito baixa. Para maximizar Q, o que se faz? Trabalhar com uma temperatura uniforme,
num reator muito grande, onde tem uma taxa de reação muito baixa. Continuando no próximo vídeo.